Quarta-feira, dia 20 de janeiro. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje iniciaremos a meditação lendo o livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 23 a 25. A palavra do Senhor nos fala assim: tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória como a flor da erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. É muito importante nós olharmos para a Bíblia da maneira correta. Eu noto que em muitos lugares que eu vou, existe uma Bíblia aberta. Muitas pessoas, academias, barbearia, lojas, têm essa, vamos dizer assim, uma tradição de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23 ou em outra parte da Bíblia, e fica a Bíblia ali, como se ela fosse um amuleto. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia não vai proteger você de nada, ela não vai salvar você de nenhum perigo, simplesmente por estar aberta na sua casa ou em qualquer lugar. Você, para contar com a proteção de Deus, você precisa confiar em Deus, ter fé em Deus. E a Bíblia Sagrada está aí até hoje, como diz ali em 1 Pedro, ela é eterna, ela ficou na história, está até hoje como um livro, e por incrível que pareça, um livro atual. É muito interessante quando lemos a Bíblia e comparamos muitas coisas que a Bíblia nos fala sobre a volta de Cristo e os dias em que vivemos hoje. Parece que a Bíblia sempre é um livro atual. No livro Minha Consagração Hoje, na meditação matinal, no dia 20 de janeiro, ela fala assim, Ellen White diz assim: a Bíblia gera nova vida. Na Bíblia está revelada a vontade de Deus. É a única fonte segura, é a Bíblia Sagrada, irmãos. Não adianta nós procurarmos em outras fontes. A vontade de Deus está na Bíblia Sagrada. Ali que está a vontade de Deus. Quem faz dessas verdades uma parte de sua vida se torna-se em todo sentido uma nova criatura. Vocês já viram pessoas serem transformadas nas suas vidas? Vocês já viram um ladrão ser completamente transformado, um assassino, uma prostituta? Vocês já viram esses homens ser transformados por um livro científico? Por um livro filosófico? Não, nós não vimos. Mas nós já vimos muitas pessoas serem transformadas pela leitura da Bíblia Sagrada. Por que, irmãos, que isso acontece? Por que acontece essa transformação na vida das pessoas quando as pessoas começam a ler a Bíblia e a meditar nessa palavra, na palavra de Deus? A Bíblia diz assim: vos darei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. A mudança de coração é sempre seguida da visão clara do dever cristão e da compreensão da verdade. Onde está a verdade? Não é na Bíblia Sagrada? Não é aqui que nós vemos a vontade de Deus? Uma coisa importante, irmãos: ler, meditar, estudar a Bíblia Sagrada. Aqui na página 20 diz assim: aquele que dá às Escrituras atenção fiel e acompanhada de oração alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se ao voltar-se para Deus haja alcançado o nível mais elevado de inteligência. Então, se nós estudarmos a Bíblia com oração, com sinceridade de coração, com a vontade de aprender realmente a saber a vontade de Deus,
Deus se revela a nós. É a promessa dele. A Bíblia é como uma bússola na vida do cristão. É aqui, na palavra de Deus, que nós buscamos orientação para saber o que fazer na vida. Que rumo tomar. Ela diz assim, aqui na página 25, diz assim: um navegador que possui mapa e bússola, mas negligencia o seu uso, é responsável de pôr em perigo a vida dos que estão a bordo de seu barco. Pode o barco perder-se por sua negligência. Nós possuímos um guia, a palavra de Deus, e somos inexcusáveis se errarmos o caminho que conduz ao céu, pois nos foram fornecidas direções claras. A Bíblia apresenta uma norma perfeita de caráter. É um guia infalível sob todas as circunstâncias, até o final da jornada da vida. Bem, você pode me perguntar, você pode falar, e é verdade. Por que tanta religião, se só existe uma Bíblia? Por que tantas pessoas falam tantas coisas diferentes com a mesma Bíblia na mão? Irmãos, pensem, nós vivemos numa guerra espiritual. Uma guerra espiritual onde Satanás e seus anjos estão batalhando contra a verdade que está na Bíblia, contra Deus. Eu pergunto a vocês, quantas vezes na história bíblica, na história do cristianismo mesmo, na história do antigo Israel, quantas vezes nós vemos aqui a própria Bíblia nos mostrando que homens que eram grandes leitores da palavra de Deus criaram normas, criaram regras, criaram doutrinas que Deus não pedia para eles fazer, que não estava escrito aqui, na Bíblia Sagrada. E isso ocorreu e ocorre e vai ocorrer até o final da história desse mundo. Porque Satanás, ele sempre mistura um pouco de verdade com um pouco de mentira. Ele tentou pegar a próprio Cristo com palavras da Escritura Sagrada, não é mesmo? E Jesus respondeu também com as palavras da Escritura Sagrada. Irmãos, por isso é tão importante a oração antes de ler a palavra de Deus. Vamos orar a Deus para que Ele nos dê um entendimento da sua palavra. Vamos buscar a palavra de Deus de maneira simples, porque a Bíblia é um livro que ela nos ensina a vontade de Deus de maneira simples. Seja sincero no que você aprende. Pratique o que você aprende e Deus estará contente com você. Para terminarmos, dai à palavra de Deus a sua posição honrosa como guia no lar. Seja ela considerada conselheira em toda dificuldade e a norma de todo procedimento. Nunca pode haver verdadeira prosperidade para qualquer alma no cerco familiar sem que a verdade de Deus, a sabedoria da justiça ali presida. Todos precisamos de guia para atravessar os muitos estreitos da vida, tanto quanto o navegador precisa de piloto para atravessar bancos de areia ou navegar em rios rochosos. Então nós precisamos da palavra de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a ler, compreender e praticar a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Peço novamente que orem por mim, irmãos, e eu estarei orando por cada um de vocês. Que Deus abençoe e ilumine as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.